History split by sacrifice. God's perfect Son gave up his life to ransom back the lost and dead, paying the price justice demands. As he was broken, heaven was opened, our judgment lifted, our sins acquitted. His loving kindness freely invites us into the realms of grace. Sing a new song, yeah, sing of his goodness, sing of his goodness, sing of his wonderful love, yeah, his wonderful love. True love was shown, true love defined, as he was scorned and crucified. He tore the veil, bridged the divide, taking us from darkness to light. As he was broken, heaven was opened, our judgment lifted, our sins acquitted. His loving kindness freely invites us into the realms of grace. Sing a new song, yeah, sing of his goodness, sing of his goodness, sing of his wonderful love, yeah, his love. Sing a new song, yeah, sing of his goodness, sing of his faithfulness, sing a new song to the Lord. Lift up your voices with all creation, declare his goodness to every nation, release the anthem of heaven here on earth. Olá, bom dia, sejam bem-vindos a esse domingo de encontro, ainda no estilo virtual, né? Nós aqui, você na sua casa. Eu queria começar hoje trazendo à nossa memória um texto de 2 Coríntios, antes da gente ter o tempo de adoração. É um texto bem conhecido, usado para um ensino específico, mas eu queria salientar 2 versículos que me vieram à memória pensando no dia de hoje. Deus diz assim, no versículo, a palavra diz assim, no versículo 15 de 2 Coríntios capítulo 6, versículo 15 diz: pois somos santuários do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E a parte que eu quero chamar a atenção, um pouquinho mais para frente, ele continua dizendo mais algumas coisas, e no versículo 18 ele diz: e serei o seu pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Nessa manhã, nós queremos juntos celebrar o fato de que Deus é nosso Pai, o fato de que através de Cristo nós temos acesso a Deus, não só como Deus Todo-Poderoso, mas o Deus que também exerce sobre nós a sua paternidade, tá bom? Então que esse seja o tema da nossa adoração, e no sentido de aquilo que nós temos falado nos últimos domingos sobre meditação, sobre absorver aquilo que Deus quer nos falar. Hoje, nessa manhã, a gente vai aproveitar o aspecto secular, comercial, para chamar atenção para essa questão da paternidade. Tá joia? Então, esse tempo de adoração é para o nosso Pai. Aqui nós nos reunimos e juntos nós queremos celebrar o nome dele. Tá bom? Vamos lá. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós nos aproximamos de Ti, Senhor.
sem medo, Senhor. Sem medo, Senhor. Nós nos aproximamos de Ti, Senhor, sabendo que temos acesso a Ti, Senhor, por causa de Jesus Cristo. Nós Te honramos nessa manhã. Nós Te adoramos, Senhor, com expectativa de experimentarmos ainda mais na nossa vida desse aspecto tão importante que é a paternidade, Senhor. Filhos e filhas, eu serei para vocês um pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas. Obrigado, Senhor, pela Tua presença em nosso meio. Teu nome
Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, Tu és o nosso Pai, Senhor. Tu és o nosso Pai, Senhor. Essa convicção, Senhor, do Teu amor como Pai por nós, Senhor. Obrigado, Senhor. Vem sobre nós. Tu és o nosso Pai, Senhor. Filhos e filhas. Pai nosso, Pai nosso, que estás no céu.
nos ama, muitas vezes o Senhor nos disciplina, Senhor, para o nosso bem. Nessa manhã nós queremos celebrar o Teu amor por nós, demonstrado, Senhor, na cruz do Calvário, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, pelo Teu amor, Senhor. Amém. Amém. Deus é Pai. Nessa manhã eu queria também aproveitar mais uma vez para dar os parabéns a você que é pai, né? Assim como eu, estou com minha filha aqui hoje. E é um privilégio para cada um de nós exercer esse ministério da paternidade. É uma responsabilidade também. Se tem uma coisa que hoje é muito, muito claro para nós percebermos no mundo, é a ausência do trabalho dos pais na sociedade, um trabalho efetivo, um trabalho como deveria ser. Nós precisamos orar, precisamos incentivar uns aos outros a que essa paternidade mais próxima daquilo que ela deveria ser, segundo as Escrituras, até segundo o bom senso, tá tão decaído às vezes, que até no bom senso isso está falhando. Nós precisamos orar pelas famílias, orar pelos pais, orar pela sociedade. Então, se você é pai, mais uma vez, que Deus o abençoe nesse dia. É um dia que é, como eu disse, secularmente comemorado, mas queremos aproveitar para falar sobre isso. E por isso mesmo é que hoje a gente convidou nosso amigo Milton Paulo. Desde já eu agradeço, Milton, esse tempo seu, e uma palavra muito especial para nós sobre paternidade, sobre pais, e eu gostaria que você prestasse muita atenção enquanto ele compartilha conosco. Bom dia, graça e paz, um privilégio mais uma vez estar aqui com você na manhã de hoje. Hoje uma novidade, presença simultânea em Mogi das Cruzes na Viner Café e em Curitiba na Capela da Vinha. Irmãos aí de Curitiba, um abraço, muito bom dia. Privilégio mesmo estar com vocês mais uma vez. O Leandro me convidou para compartilhar com vocês a mensagem do Dia dos Pais, e seria o mesmo tema, o mesmo assunto aqui em Mogi das Cruzes. Então hoje eu me sinto privilegiado duplamente. Primeiro em, mais uma vez, entrar na casa dos irmãos aqui de Mogi, muito obrigado. E segundo, por estar também sendo recebido aí em Curitiba, uma igreja, uma comunidade, um grupo de pessoas, um grupo de irmãos que eu amo tanto, tanto. Vamos orar? Deus nosso Pai, obrigado mais uma vez por essa oportunidade, por esse tempo de estudarmos, refletirmos a Tua Palavra, que em nome de Jesus a Tua Palavra encontre morada no nosso coração e a Tua Palavra produza vida na nossa vida, para a honra e para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Irmãos, na época do seminário, e eu vou já me adiantar, eu não quero atrasar o seu almoço de Dia dos Pais. Eu não sei bem como é que vai ser o seu almoço aqui. A minha filha está comigo, então o meu almoço de Dia dos Pais está garantido. Meu pai é quarentenado, meu pai está com quase 80 anos e meu pai já falou, ele não quis almoço esse ano, não quis nem a visita dos filhos. O meu pai tem problemas cardíacos, além da idade, a esposa dele é diabética, então o almoço de Dia dos Pais hoje sou eu, a Fernanda e a Márcia, e o meu pai vai ganhar uma videochamada no final do dia, mas eu não quero de maneira alguma atrapalhar o seu almoço de Dia dos Pais, então eu prometo que serei bastante objetivo, sem muita enrolação. Na minha época de seminário, ou na época de seminário da maioria das pessoas, você aprende em homilética, um dos temas, uma das matérias que você estuda, que você pode montar um sermão expositivo, textual ou temático. Quando você faz essas aulas e quando você aprende a respeito deste assunto, os professores, todos eles, encorajam você a fazer pregações expositivas.
quando você pega a Bíblia e você expõe o assunto à luz do conjunto todo da obra. E o que os professores e os autores de livro falam a respeito disso é que quando você prepara um sermão textual ou temático, você escolhe um tema, aí com aquele tema escolhido por você, você vai atrás de textos bíblicos que vão respaldar a sua ideia, o seu pensamento, e às vezes pode acontecer de você tirar um texto fora do contexto e aquilo virar só um pretexto para aquilo que você quer expor. Por isso que o sermão expositivo ele é tão encorajado para que a gente realmente faça e pratique ele no dia a dia. Hoje, excepcionalmente, é um sermão textual. Peço aos teólogos de plantão que me perdoem e peço que você, que já me conhece e convive comigo há tanto tempo, confie em mim. Eu quero falar com você sobre pais. Eu gostaria de usar como exemplo 3 pais. O primeiro pai, o pai do Timóteo. O segundo pai, o pai da Talita, e o terceiro é um pai que não está na Bíblia, é um pastor que se chama Osborne, Larry Osborne. E eu quero começar pelo primeiro pai, o pai do Timóteo. Convido você a abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo número 1, versículo número 5. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo número 1, versículo número 5. O meu texto já está aqui aberto, mais um tempinho só para você abrir o seu texto, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Paulo diz assim, dentro do contexto daquilo que ele já está conversando com Timóteo: trago à memória, ou trazendo à memória, a fé não fingida que em ti há. Paulo está falando com Timóteo que ele se lembra da fé não fingida que o Timóteo tem, a qual habitou primeiro em sua avó Loide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também habita em ti. Timóteo, eu trago à memória a fé não fingida que você tem, a mesma fé que já habitou a sua avó Loide e que habitou a sua mãe Eunice. A minha pergunta para você é: onde está o pai dessa criança? Onde está o pai do Timóteo? Paulo, ou a segunda carta a Timóteo, é uma das cartas mais pessoais de toda a Bíblia. Quando você pega todo o conjunto do texto bíblico e se aproxima da segunda carta a Timóteo, é uma das cartas onde Paulo mais se expõe, onde Paulo mais fala para as pessoas, onde Paulo mais age de uma forma muito, muito pontual com a pessoa do Timóteo. É uma das cartas mais pessoais que o Paulo escreveu. Paulo escreveu falando que lembra da avó, Paulo escreveu falando que lembra da mãe, Paulo escreveu falando que o Timóteo tem uma fé não fingida, Paulo lembra da coragem, da ousadia do Timóteo. A segunda carta de Paulo a Timóteo, Paulo lembra e faz comparações de que Timóteo é um valente soldado do Senhor. Paulo fala nos seus textos e no decorrer do seu texto acerca da dinâmica da vida do Timóteo, do empenho dele no ministério, e não fala nada, não tem nada acerca do pai do Timóteo. Nada. A carta do Timóteo não fala, os estudiosos não falam. Quando você pesquisa a vida e a biografia do Timóteo, não se sabe nada. A única coisa que se fala, a única coisa que se sabe, a única coisa que se comenta é que o pai do Timóteo é grego. Mais nada. Não se sabe do pai do Timóteo. Não se fala absolutamente nada do pai do Timóteo. Nada. Não tem informação. Não tem informação. O pai do Timóteo é como se não existisse. E eu não sei se você sabe, hoje, 5,5 milhões de crianças no Brasil não têm o nome do pai na sua certidão de nascimento. Eu não sei se você sabe, hoje, 11 milhões de mulheres são consideradas mães solo. Aquelas mães que deram à luz e cuidam sozinhas dos seus filhos. 11 milhões de mães consideradas mães solos. Hoje no Brasil, cerca de 4 milhões de crianças são órfãos. Você pode mexer com os ombros e perguntar: e daí? Daí que você, dentro de casa, fazendo quarentena, pode ser um pai ausente. Sabia disso?
que mesmo dentro de casa, trabalhando as suas atividades, você ali, computador montado, fone de ouvido, as crianças estudando, mesmo assim você pode ser um pai ausente. Daí que você pode comprar para o seu filho o melhor videogame, os presentes mais bacanas, e ainda assim ser um pai ausente. Você pode dar videogame novo para o garoto, para a menina, para os seus filhos, enfim, e você nunca se sentar no tapete com eles. Você pode matricular o seu filho, a sua filha, nas melhores escolas, nas melhores faculdades, e você não acompanhar e não ver aquilo que o seu filho, a sua filha está aprendendo, ouvindo, trazendo para dentro da vida, trazendo para dentro do coração. Você pode ser um pai ausente. O seu nome na certidão de nascimento do seu filho não faz de você um pai presente. Assim como não fez na vida do Timóteo. Saber que o pai dele era grego não mudou nada. Nada. A fé não fingida que ele tinha, toda a dinâmica da vida que ele aprendeu acerca do Senhor Jesus, prioritariamente ou primariamente se deu pela avó e pela mãe, o testemunho de fé da avó e da mãe que se converteram, até ele começar a fazer as viagens missionárias com Paulo, e até Paulo começar a considerar o garoto Timóteo como seu filho na fé. 1 Timóteo 1,8. Paulo chama o Timóteo de meu filho na fé. E parece que o Timóteo respondeu a isso. Você pode ser um pai igual ao do Timóteo, ausente. Ausente, absolutamente ausente. Eu levantaria a mão e faria a seguinte pergunta: como é que eu posso ser um pai presente, então, na vida do meu filho? Como é que eu posso ser, então, um pai mais presente na vida da minha filha? E a minha resposta para você seria o segundo pai que eu tenho como exemplo, que é o pai da Thalita. Thalita era uma menina de 12 anos. E um belo de um dia, a mãe da Thalita vira para o marido dela e fala assim: Jairo, a nossa filha não acordou bem. Se você já ouviu, um parênteses, né? Se você já ouviu ou me ouviu contar essa história, eu peço perdão, mas é que o exemplo do Jairo é muito, muito impactante na vida de todo pai. Então, se você já me ouviu contar essa história, me perdoe, de verdade. Siga como se fosse a primeira vez. A mãe da Thalita vira para o Jairo e fala: Jairo, nossa filha não está bem, a nossa filha acordou mal, não está se sentindo bem, eu estou muito preocupada com ela não está se alimentando direito, ela não está fazendo as tarefas que geralmente ela faz. O Jairo vira para a mulher dele e fala assim: olha, eu ouvi dizer que Jesus de Nazaré está passando aqui por perto, e se tem alguém que pode nos ajudar nesse momento é Jesus de Nazaré. E esta narrativa bíblica está lá no livro de Marcos, capítulo número 5, começando no versículo número 21. Conta a narrativa bíblica, Marcos 5, a partir do versículo 21, que o Jairo sai de casa, vai à praia ao encontro de Jesus, e quando ele chega na presença de Jesus, ele se prostra, se põe de joelho e fala assim: Senhor, a minha filha de 12 anos apenas está doente, não está bem, eu preciso que o Senhor vá lá em casa comigo. E diz que ele faz uma súplica insistente a Jesus neste momento. Jesus põe a mão nos ombros do Jairo e fala assim: Jairo, eu vou com você. E nisso começa aquela caminhada de fé. Jesus, o Jairo, aquela grande multidão, uma grande multidão, diz o texto bíblico que muita gente estava em volta de Jesus, aquele empurra. De repente alguém toca em Jesus, Jesus diz que sente sair virtude dele, e aí vai começar a narrar a história da mulher com fluxo de sangue há mais de 12 anos, que já é uma outra história, não é para este momento. E fica aquela pergunta, aquela dúvida: quem me tocou, e não aparece ninguém, e o Jairo já apavorado: vamos gente, quem tocou, o mestre está indo lá em casa, a minha filha está doente, eu preciso que ele vá, enfim, aquele corre, nisso acontecendo, chega uma turma da casa do Jairo e fala assim: Jairo, por que incomodas o mestre, a sua filha já morreu. Ó, que gente boa para dar recado. Por que incomodas o mestre? A sua filha já morreu. E aquilo que deveria ser uma caminhada de fé entre Jairo e Jesus até a casa dele, para que a filha dele fosse visitada, curada, bate o desânimo, o desespero no coração do Jairo. Muito provavelmente: poxa vida, eu saí de casa, eu queria encontrar Jesus, Jesus aceitou ir lá em casa, e ele ia lá em casa, ele ia orar pela minha filha, e a menina, puxa vida, tadinha dela, o que vai acontecer? Jesus acalma o Jairo. Jesus pega 3 dos seus discípulos, proíbe que todos os outros vão, e Jesus vai com Jairo até a casa dele, mesmo com esta notícia de que a menina havia morrido.
Aí entra Pedro, Tiago, João, Jesus na casa. Aí Jesus vê aqueles sinais de morte para todos os lados. O pastor Marcelo Gualberto faz uma narrativa sensacional disso. As carpideiras chorando, a mãe, o luto, aquilo tudo já programado. Já ia começar a preparar o velório da menina. Aí Jesus entra e faz uma seguinte pergunta: por que vocês estão chorando? A menina apenas dorme. Começa aquela risadinha do lado. Jesus não sabe de nada. Jesus manda, pede para que Pedro coloque todos para fora da casa. E Jesus entra no quarto da menina com os pais da menina e o Pedro. Aí Jesus vai na beira da cama e Jesus ora. Talita, cumi. Que traduzido seria: menina, levante-se. Imediatamente a menina se levanta. Imediatamente a menina se levanta. Imediatamente ela começa a andar pela casa, imediatamente Jesus manda que lhes sirvam algo de comer, e ali a Talita ela é curada. O segundo pai que eu tenho como exemplo e que eu sugeriria para você como se tornar um pai presente é desse jeito. Sabe o que é que vai fazer diferença na vida dos teus filhos daqui a alguns anos? É você trazer Jesus para dentro da sua casa. É você trazer a pessoa de Jesus para dentro da sua família. É você ter a certeza e a convicção de que Jesus faz parte das decisões que você toma. E que o seu filho, a sua filha, os seus filhos vejam isso. Sabe, meus irmãos, o maior desafio... Eu tenho uma filha de 19 anos, a Fernanda. O maior desafio para mim é que a Fernanda consiga olhar em mim, ver a minha vida e através da minha vida, na vida dela, a Fernanda consiga responder por si só, por si mesma, quem é Jesus para ela. Sabe o que é um pai presente na vida de um filho, principalmente do ponto de vista cristão, e eu e você somos cristãos, é o quanto Jesus é refletido na nossa vida. O quanto as decisões que nós tomamos refletem na atitude dos nossos filhos em favor ou na direção de Jesus. É isso que é ser um pai presente. É trazer Jesus para dentro do nosso lar. Não tem a ver com videogame de última geração, não tem a ver com carro novo, não tem a ver com diploma na parede, não tem a ver com os melhores cursos. Tem a ver com a presença de Jesus na vida dos nossos filhos. E isso ser testemunhado e vivido a partir da minha vida e da sua vida. É a gente, de alguma maneira, conseguir, assim como Jairo, trazer Jesus para dentro da nossa casa, e aonde antes só havia desesperança, só havia tristeza, só havia incerteza, a luz de Jesus brilhar. Eu quero muito acreditar que a minha vida e o meu testemunho sirvam para que a Fernanda tome as decisões na vida dela. E eu oro e peço a Deus para que você, pai, que me ouve na manhã de hoje, através das suas atitudes, através das tuas decisões, permitam que o seu filho, que a sua filha, à medida que eles cresçam, se aproximem mais de Jesus. E nesse momento eu levantaria a mão e perguntaria, mais uma vez, eu diria assim, escuta, mas você quer dizer que uma história com mais de 2000 anos, lá em Jerusalém, lá em Judá, lá em Galiléia, lá de um pai, de um chefe de família andando na beira da areia, querendo trazer Jesus para orar e pôr as mãos na frente, você quer que uma história de mais de 2000 anos se repita e se reflita hoje na minha vida? Afinal de contas, eu sou um homem tão ocupado, eu tenho tanta atividade para fazer, eu tenho tanta responsabilidade. Você não sabe nada de mim, eu dirijo uma empresa com mais de 100 funcionários e eu tenho que dar conta da vida desses 100 funcionários. Eu faço parte, eu trabalho numa multinacional, eu leciono, enfim. Eu tenho uma vida tão agitada, tão complicada já, e você quer me dizer que hoje, mais de 2000 anos depois dessa história, eu devo fazer isso? E eu responderia para você, é isso mesmo. O que me leva ao terceiro pai. O terceiro pai que eu gostaria de compartilhar com você não é um pai que está na Bíblia, mas é um pastor contemporâneo nosso que ainda está vivo. Aliás, eu ouvi essa história dele a semana passada. E ele contou essa história no ano passado numa conferência que ele esteve aqui no Brasil, o pastor Larry Osborne, na sua mensagem Como Crescer no Ministério e Ainda Ter Vida. O pastor Larry, ele conta do seu chamado, ele conta da sua vocação, ele está falando para um grupo de pastores e líderes, e ele conta como é que isso se desenvolveu, como isso aconteceu na vida dele, ele conta do seu casamento, ele conta
do lugar que a esposa tem no casamento dele, dos sonhos que antes eram sonhos individuais e agora passaram a ser sonhos coletivos dele e da esposa. E aí, dentro do contexto, dentro das histórias que o pastor Larry vai contando, no tema que ele estava pregando aos pastores, ele conta quando seus filhos começaram a nascer. E ele conta que o seu filho mais novo, quando tinha mais ou menos 7 anos de idade, ele estava escrevendo o seu 3º livro, e aí o seu filho um dia fez um comentário. Falou assim: papai, eu não gosto quando o senhor está escrevendo livros, porque o senhor não fica muito com a gente. O pastor Larry ouve aquilo, a criança vai dormir, o seu filho vai dormir, ele senta-se com a esposa e ele fala: precisamos tomar uma decisão. O que é mais importante, que eu escreva muitos livros ou que o nosso filho cresça aprendendo a amar o Senhor? E disse que ali, em conversa com a família, com a esposa e em oração, ele decidiu que não escreveria nenhum outro livro enquanto seu filho, no momento, não concluísse a faculdade. E ele vai narrando a história, vai dando riquezas de detalhes de como isso aconteceu ao longo de todo esse tempo. E durante 25 anos o Larry não escreveu nenhum livro. Nenhum livro. Ele teve 3 filhos. E aí hoje, quando ele conta a história dos seus filhos, todos velhos, o Larry Osborne já é avô hoje, quando ele conta a história dos seus filhos casados, e cada qual trabalhando na sua função, cada qual na sua atividade, cada qual no seu ramo profissional, o Larry fala assim: todos os meus filhos cresceram aprendendo a amar Jesus por causa das escolhas que eu fiz. E todos os meus 3 filhos hoje, ao contrário de tantos filhos de pastores, todos os meus filhos amam ao Senhor, são comprometidos com o Senhor, caminham ao lado do Senhor e dão um bom testemunho de fé. A história do Jairo, 2000 anos atrás, nas ruas empoeiradas da Galileia ou na beira da praia, como especificamente conta essa história, pode fazer sentido e ganhar vida hoje? Pode. Pode. Hoje eu posso ser um homem comprometido com o Senhor a ponto dos meus filhos crescerem amando Jesus? Posso. Hoje eu e você podemos tomar decisões para sermos um pai mais presente, mais do que um nome na certidão de nascimento? Podemos. Hoje eu e você podemos tomar decisões que vão fazer com que os nossos filhos andem ao lado do Senhor? Podemos. E esta é a minha oração para você, pai, na manhã de hoje. Eu oro e peço muito a Deus que Ele encoraje você a ser um pai presente. Um pai presente mesmo. Um pai presente. Um pai que acompanha o crescimento do filho, da filha. Um pai que ajuda na hora da dúvida. Um pai que ouve. Um pai que educa. Um pai presente. Peço ao Senhor de todo o meu coração que você seja um pai presente. Peço ao Senhor que você seja um pai que traz Jesus para dentro de casa. Traga Jesus para dentro de casa. Aproveite este momento de quarentena. Tente desenvolver um tempo de oração e de estudo bíblico com a sua esposa, com seus filhos. Se o seu filho é pequeno, se a sua filha é pequena, entre no quarto à noite, dobre o seu joelho na beira da cama, na beira do berço, ore, impõe as mãos na vida do seu filho, da sua filha. Traga Jesus para dentro de casa. Que nas conversas que você tem, seja de música, de série, de livros, que nas conversas que você tem com a sua filha, com o seu filho, você traga Jesus para essas conversas, traga Jesus para estes momentos. Eu oro a Deus e peço a Deus que de fato o Senhor abençoe a sua vida, a vida dos seus filhos, e que você seja um pai presente. Um pai que confia na graça e um pai que vive na expectativa daquilo que o Senhor vai fazer. Forte abraço, Viner Mogi, forte abraço, Viner Curitiba. Deus os abençoe. Feliz Dia dos Pais. Milton, muito obrigado pela sua palavra, por essa dedicação aí conosco, esse carinho. Eu acredito que há muito que nós ouvimos hoje, com certeza vai fazer você, pai, refletir
e vai fazer você também, mãe, filhos, pensarem a respeito disso, colaborarem e tentarem buscar o melhor para a sua família, para que a sua família seja, em primeiro lugar, uma expressão da glória de Deus, né? Uma família de Deus, tá bom? Então, pais, levem a sério esse recado, uma reflexão para todos nós. Eu queria orar com vocês agora nesse momento final também, para que a gente para a gente se colocar diante dessa palavra também de Deus e ela trabalhar em nós de uma maneira especial, tá bom? Vamos orar? Feche os olhos aí todos vocês. Vamos orar. Se você não é pai, ore comigo pelos pais nesse sentido. Ore por um pai pelo seu pai, ore por um pai que você conhece que está precisando de ajuda. Vamos ter esse tempinho com eles, tá bom? Vamos lá? Pai, nós te agradecemos nessa manhã, Senhor, por essa palavra. Nós te agradecemos também, Senhor, mais uma vez, Senhor, pelo fato de que o Senhor veio em Cristo e se colocou e se revelou a nós, Senhor, como Pai. Pai, eu confesso que falta muito em muitos de nós, Senhor, mesmo na minha vida, na vida de meus irmãos e irmãs, uma experiência mais profunda, Senhor, com esse aspecto da paternidade de Deus. Nós sabemos que nós, como pais, somos imperfeitos, nossos pais foram imperfeitos, mas Tu és um pai perfeito, Senhor. E nós queremos experimentar essa paternidade, que ela seja algo que nos cure, Senhor. Que ela seja algo que faça com que a gente comece a caminhar, Senhor, de forma mais livre. Pai, eu creio que a percepção da paternidade de Deus e da percepção de cada um de nós como filhos e filhas vai fazer com que a gente tenha uma verdadeira liberdade, Senhor. Liberta-nos, Senhor, para que nós sejamos filhos e filhas de um Pai eterno e um Pai perfeito. Pai, eu oro pelos pais dessa comunidade, pelos pais que nos assistem hoje, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os fortaleça com sabedoria, que o Senhor traga sobre eles a sua bênção, Senhor, um novo propósito, Senhor, um reavivamento do propósito de ser Pai. Que traga a eles, Senhor, força, também consolo, Senhor. Nós falhamos muito como Pai, Senhor. Não deixe que nenhum pai se feche, Senhor, nos seus erros, mas que busque ajuda, que busque o perdão, que estenda a mão, Senhor, que se volte para seus filhos e suas filhas, e para que essa geração seja tocada e ainda salva através dos pais, Senhor, nesse sentido. O Senhor agindo através da vida dos pais, e os pais salvando uma geração e projetando essa geração para serem homens e mulheres também de Deus, Senhor. Pessoas mais estáveis, mais equilibradas, Senhor, ao experimentar uma paternidade que é mais semelhante à Tua própria paternidade, o Teu amor por nós, Pai. Em nome de Jesus é que nós te agradecemos. Amém. Que Deus te abençoe e que te acompanhe nessa semana. E o último recado para você é: não esqueça dos novos grupos que nós estamos fazendo agora nesse mês de agosto, aqui na nossa comunidade. Terça-feira às 9 horas, sala de oração. Quarta-feira às 8 horas, também sala de oração. E domingo, hoje, 17h30, um encontro de comunhão, também ali no Zoom, onde a gente vai ver a cara um do outro, conversar um pouquinho, bastante informal. A gente está tentando suprir esse aspecto da falta da presença, né, de estarmos juntos e não perdermos o contato, tá bom? Então Deus te abençoe, uma boa semana. Obrigado você que nos assiste também, que não é da comunidade. É um privilégio para nós ter você conosco. É isso aí. Até mais. Até semana que vem. Ficou sorrindo? Eu não sei o que fazer. Só fica normal. Eu fiquei assim.